Bom, boa noite, professor. Boa noite, senhor Arthur. Vamos dar continuidade ao trabalho agora. Vamos falar sobre o caso 3, né? Que é da CIA WPS com o senhor Arthur. Bom, falando sobre a parte 1, que é para a gente descobrir sobre alguns indicadores econômicos, que são, por exemplo, o ROI, o giro, a margem. Bom, e para descobrir isso, a gente pegou primeiro esses dados aqui da empresa, que é o preço de venda, o custo, daí a gente descobre a margem de contribuição, tira o imposto de renda e consegue a margem líquida. Bom, aqui a gente tem também o capital investido no negócio, que é de 10 milhões, com o custo de capital de 12%. Então esse custo de capital ele geralmente é uma taxa mínima de retorno que o sócio espera ser retornado. Bom, os custos e as despesas fixas elas são em 5 milhões e 250 mil, dado pela empresa também. E aqui a gente tem o custo do capital, que é o 12% vezes o capital investido. E a partir daí que a gente consegue descobrir o ponto de equilíbrio contábil e o ponto de equilíbrio econômico. Que o ponto de equilíbrio contábil ele nada mais é do que o lucro operacional líquido igual a zero. Então, para a gente conseguir isso, o lucro igual a zero seria vender 13.125 motores. Agora, pensando sobre o ponto de equilíbrio econômico, a gente teria que vender 18.125 motores. Que daí esse resultado aqui ele representa que é o lucro econômico da empresa agora falando igual a zero. Passando para a parte de baixo aqui, ele pergunta sobre o lucro operacional da empresa atualmente e o EVA. Então, considerando em quantidade, a gente tem 20 mil motores, a gente tem um lucro operacional de 6.875 e também um EVA de 1.875. Agora falando em questões monetárias, é a mesma coisa que isso aqui de cima, só que tratando em questão monetária. Então a gente tem um lucro operacional de 1.650.000 e um EVA, que é um lucro econômico de 450.000. Então quer dizer que o negócio está sendo um bom negócio. E aqui embaixo, esses aqui são os indicadores que são muito importantes também para se analisar a empresa como um todo, que é a margem, que é de 8%, o giro do nosso ativo e o retorno sobre investimento, que é de 17%. Esses valores são muito bons, então a empresa do jeito que está, ela está crescendo, então pode-se dizer sim que é um bom negócio atualmente. Bom, agora passando para a parte 2, eu passo a palavra para o meu parceiro João, que ele vai explicar agora sobre o preço de transferência, caso ocorra. Muito boa noite, senhor Arthur. Dando continuidade ao que o Vinícius falou acima, a gente vai falar na parte 2 um exemplo sobre o preço de transferência simulando a venda internamente de motores. Tá? E aí, a análise para preço de transferência, a gente vai começar aqui com o aumento de ativos operacionais no valor de 1.500.000, o preço de venda por unidade, no caso, no valor de 800, o custo variável por unidade no valor de 600, o custo fixo anual no valor de 5.250.000 e as unidades adicionais. Tá? Com isso, a gente inicia na DRE, no caso ali utilizando a receita de vendas, que a receita de vendas é o preço de vendas vezes a unidade adicional, que gera um valor de 4 milhões. O custo variável, ele é o custo variável por unidade vezes a unidade adicional, gerando um valor aí de 3 milhões. A margem de contribuição
que é a receita de venda menos o custo variável, que gera um valor para a gente de 1 milhão, e o IR barra CSL, que isso aí é a margem de contribuição vezes a porcentagem de 40%. E a margem líquida, que a gente faz a margem de contribuição menos o IR barra CSL, certo? Com isso, a gente chega na margem obtida. E a margem obtida a gente consegue através da receita de venda sobre a margem líquida. Com isso, a gente chega no valor de 4%. Já logo embaixo, a gente tem o giro obtido, que é a receita de vendas sobre o aumento em atividade operacional, que aí também gera o valor de 2,67. E com tudo isso aí, a gente chega no ROI obtido, né? Que é o giro obtido vezes a margem obtida, que chega no valor de 10,67%. E o EVA incremental, no caso, é o ROI obtido menos o custo operacional vezes o aumento obtido, que aí gera o valor de menos 19.950. Com tudo isso, a gente tem que as vendas iniciais, no caso, deu 80%, as vendas adicionais 20%, e o total ali deu 25 mil. E essa tabela aqui a gente usa para fazer a média ponderada final, que no caso gera o ROI final, no valor de 15,33%. Então, com isso, tomando com base todos esses dados, a gente chega na conclusão de que não é recomendado que ocorra a venda interna, tendo em vista que o EVA aumentou. Então, é isso. Tem alguma Não, na comenta verdade para fazer? ele diminuiu, né? O O EVA EVA diminuiu. diminuiu. Exato. Peço desculpas pelo erro. Isso. Acho que foi isso. Muito obrigado pela atenção, professor e todos os ouvintes. E principalmente ao senhor Arthur por confiar na gente a análise da empresa dele. Exato. Ficamos muito felizes em fazer a análise para o senhor. Peço desculpas por essa última gravação não aparecer a nossa câmera durante a explicação, mas aqui a gente teve um problema técnico aqui que só eu consegui gravar e aí eu tinha que mostrar aqui a resolução para vocês. Bom, no mais é isso. Muito obrigado pela atenção. A gente encerra aqui o nosso trabalho.